Bom dia, boa tarde ou boa noite, não importa o horário, mas que você esteja com a paz do Senhor. Estamos aqui hoje para nós darmos continuidade ao nosso projeto sobre você e seus relacionamentos. E hoje nós vamos falar sobre você e Deus, a terceira parte. Se você não ouviu as outras partes, você pode ir no YouTube, escrever Você e Deus, Giane Batista, e vai abrir lá no YouTube. Você pode ouvir a palavra, porque com certeza Deus tem uma palavra para o seu coração que vai te edificar. Inclusive, você pode ouvir e também passar para outras pessoas, compartilhar com outras pessoas a palavra, para que também outras pessoas sejam edificadas com a palavra de Deus. Mas vamos lá para a nossa meditação de hoje. Eu quero ler no livro de João, no capítulo 1, o versículo 12, que diz assim: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, hoje nós estamos falando sobre você e Deus. E eu quero pegar essa parte aqui, como eu li aqui na palavra, quando que João escreve essa palavra, né? Falando que quando Jesus veio, todo o capítulo 1 de João fala que Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Que a gente vê lá, quando Jesus nasceu lá em Belém, Israel, o povo não recebeu Deus, não acreditou que ele era filho de Deus, ele foi rejeitado pela maioria, ele foi crucificado porque não acreditaram que ele era Deus. Mas a palavra diz aqui que a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, você já recebeu Deus na sua vida, então você recebeu esse direito, esse poder, esse privilégio de ser chamada filha de Deus. Então, filha de Deus, você tem um pai maravilhoso, que é muito responsável, que cuida dos filhos muito bem. E tem uma história que eu achei bem interessante, que eu ouvi uma vez, que fala assim, essa história. Conta-se de um homem que queria vir para os Estados Unidos para procurar melhorar de vida aqui, trabalhar, ganhar um dinheiro e conseguir aqui o que ele não conseguiu no Brasil. Então ele se propôs a vir para os Estados Unidos. E isso há muitos anos atrás, muitos anos atrás mesmo, porque a gente sabe que essa história de pessoas vindo do Brasil para os Estados Unidos, isso tem décadas, né? Décadas e décadas. E aconteceu, no caso deste homem, o seguinte: ele veio de navio, ele juntou tudo que tinha, comprou a passagem de navio e para vir para cá, para os Estados Unidos. E ele não tinha mais dinheiro para mais nada. Ele juntou o que tinha para comprar a passagem e pedindo a Deus que chegasse aqui, ele conseguisse, né, logo um trabalho para sobreviver e conseguir o que ele queria. E como ele não tinha dinheiro a mais para pagar, tipo, comida, essas coisas, durante a viagem, ele preparou um lanche, né, alguns pães, algumas coisas, e preparou e trouxe para ele ir comendo durante a viagem até chegar aqui. E assim ele fez. Ele viu a quantidade de coisas de comer que ele trouxe, então ele foi assim, comendo bem devagar para não acabar logo, né? Porque a viagem de navio não é tão rápido como de avião, então demorou alguns dias nessa viagem. E ele, no navio que ele estava, às vezes ele andando no navio, ele passava perto da área que era o restaurante do navio. E lá no restaurante ele sentia aquele cheirinho de comida, e aí ele falava: eu não posso nem pensar de entrar nesse restaurante e comprar nada, que eu não tenho dinheiro, eu não posso gastar dinheiro aqui nesse restaurante, porque o pouquinho que eu tenho que guardar para me chegar lá nos Estados Unidos e começar a vida lá. E assim ele foi só comendo aquelas coisas que ele tinha trago. E assim, quantas vezes ele ficou com fome naquele navio e comendo pouquinho para dar o que ele trouxe dado, ele comer até chegar aqui, até que chegou.
E aí quando chegou, que viu, né, a terra, o navio chegando já para atracar no porto, aí já as pessoas tudo lá em cima do navio, olhando assim. E aí ele conversando com outra pessoa também que estava lá, falou assim, ai, graças a Deus, chegamos, né? Estamos bem aqui. Para mim foi difícil a viagem, porque eu tô vivo, mas passei fome aqui. Comi o mínimo, porque era o que eu poderia comer. Eu comi o mínimo aqui nessa viagem, então para mim foi difícil. Mas graças a Deus que chegamos, né? E daí a outra pessoa que escutou a conversa dele falou assim, mas escuta, por que você não se alimentou bem durante a viagem? Ele falou assim, porque eu não tinha dinheiro para entrar no restaurante do navio e comprar ali a comida para mim tomar o café da manhã, almoçar, jantar. Eu não tinha dinheiro para isso, por isso que eu nem entrava lá. Eu fui comendo as coisas que eu tinha trago. E daí, a outra pessoa falou assim, mas você não sabia que quando você comprou a sua passagem de navio, o preço que você pagou pela passagem já incluía o restaurante, toda a alimentação durante toda a viagem? Aí o moço falou assim, não, fala sério, eu não sabia desse detalhe. Aí eu falou assim, olha, pois é, você passou essa viagem, passou fome aqui um pouco, passou necessidade, porque você não entendeu, mas estava tudo pago, você poderia ter comido todos os dias, você poderia ter entrado naquele restaurante e comido todos os dias. Aí ele ficou pensando, puxa vida, tudo que eu perdi porque eu não sabia desse detalhe. Mas sabe por que eu lembro dessa história? Porque nós que já aceitamos a Jesus como nosso Salvador, nós que recebemos esse privilégio de ser chamadas filhas de Deus, nós também estamos numa viagem e o nosso destino é o céu. Nós estamos já nessa viagem por algum tempo, nosso destino é o céu. E para esta viagem, quando que Jesus morreu na cruz do Calvário, ele já pagou o preço pela nossa salvação e incluído tudo mais que nós precisamos para o nosso período aqui na terra até chegar lá no céu. Tudo já está pago por Jesus. Nós temos direito de tudo que nós precisarmos, nós temos direito. E muitas de nós tem momentos que passa fome de alegria, passa fome de paz, passa necessidades, porque não sabe que já está tudo completo no pacote que Jesus preparou para nós. Então, se você está nessa jornada, passando necessidades, saiba que você não precisa de passar necessidade, porque o seu Deus, que é o seu Pai, já proveu tudo que você precisa. E é claro que nós passamos por muitos problemas, né? Numa viagem de navio ou qualquer viagem pode acontecer tempestade, pode acontecer coisas. E nessa nossa caminhada espiritual, nós passamos por tempestades da vida, passamos por muitas situações, mas nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Nós temos um Deus que ele provê tudo que a gente precisa. Olha, se você está passando uma situação complicada, uma situação difícil, você não está sentindo paz no seu coração, olha, Deus tem paz para você atravessar esse período que você está passando. Se você não está tendo uma alegria na vida, está uma pessoa em tempo de cair numa depressão, olha só, não é isso que Deus quer para você. Deus tem para você alegria. E a alegria que Deus tem, ela é chamada alegria como um fruto do Espírito. Essa alegria independe da situação que você está passando. Você pode sim ter alegria e não cair numa depressão. Independente da situação que você está passando, você pode sim ter paz. E é tão lindo que a Bíblia fala assim, que a paz de Deus excede todo entendimento. E essa paz guarda os nossos sentimentos e o nosso coração. Então, assim, mesmo diante de uma situação difícil, você pode ter uma paz, mas não é uma paz normal. É uma paz de Deus, não tem explicação. A situação, muitas vezes, pode ser que é complicado, mas é a paz de Deus que vai guardar os seus sentimentos, o seu coração, porque Deus providenciou. Olha, tem cura, tem paz, tem alegria,
tem batismo com o Espírito Santo, tem dons espirituais, tem libertação, tem provisão, e não só no sentido espiritual, Deus tem provisão também no sentido físico e material. Deus tem tudo o que você precisa. Então, assim, você e Deus, que o seu relacionamento com Deus esteja assim tão perto, a ponto de você não perder nada do que Ele tem para você. Olha só, tem uma outra historinha também que eu achei bem legal o dia que eu ouvi. Essa história é a seguinte: tava passando numa estrada de mão dupla, né? Um carro para lá, outro para cá. Aí, num carro que estava indo, tava um senhor já de idade, né? No volante lá dirigindo, e a esposa dele do lado ali sentada no carona. E eles estavam indo, né, na estrada. E de repente, e a mulher intertida, né? Olhando assim na janela do carro, a paisagem e tal. E eles lá iam. De repente, a mulher percebe que do lado contrário estava vindo um carro. E nesse carro ela viu um casal jovem no carro. E esse carro que estava vindo, tinha o moço estava, né, dirigindo, sentado ali atrás do volante, dirigindo o carro. E do lado dele tinha uma moça e estava sentado tão perto dele que a senhora assim chamou a atenção dela. Como é que aquela moça estava sentada tão perto do motorista daquele jeito? Aí ela olha para o marido dela e fala assim: olha, antigamente nós era assim, né? A gente estava tão pertinho do outro, eu estava tão pertinho de você, a gente era mais próximo um do outro. Agora, a nossa vida não é a mesma mais de anos atrás. Aí aquele senhor falou para a esposa dele assim: olha só, eu continuo no mesmo lugar aqui, atrás do volante, no mesmo lugar. Você que já está sentada bem para lá, só intertida lá, olhando pela janela para lá. Aí aquela mulher ficou sem resposta, e ela pôde entender, né, que falou alto com ela. E essa história me faz pensar uma coisa, gente, sobre o nosso relacionamento com Deus, porque Deus sempre está no mesmo lugar. Nós é que muitas vezes nos distraímos com as coisas e começamos a olhar para outras coisas e esquecemos de manter aquela proximidade com o Senhor que Ele quer que nós tenhamos. Então eu quero concluir com você essa reflexão hoje sobre você, filha de Deus. Você sente isso? Olha só, eu quero ler com você aqui no livro de Romanos, no capítulo 8, o versículo de número 14 e o versículo de número 16, que fala assim, o versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Versículo 16 fala assim: e o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Você é guiada pelo Espírito de Deus? As suas atitudes, as suas conversas, as suas ações e as suas reações às situações demonstra quem está guiando você? É o Espírito Santo que está guiando você? Ou você é guiada pelas suas próprias vontades, pelo seu estresse, pelas suas frustrações? Que está guiando a sua vida? Quando você toma qualquer decisão, é decisão baseada em quê? E olha só, e quando eu falo assim com você, gente, primeira coisa, essa palavra fala para mim, tá bom? Então, olha só, o que é que está guiando a nossa vida? O versículo aqui diz que as pessoas que são guiadas pelo Espírito de Deus, essas pessoas que são os filhos de Deus. E o versículo 16 fala que o Espírito comunica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Você sente isso? Você sente que você é filha de Deus? Gente, isso é para você. Isso é para você. Sinta isso, minha querida irmã. Sinta isso, que você é filha de Deus. Deus está no mesmo lugar. Aproxime-se do Senhor. Se você se distanciou um pouco, aproxime, chega mais perto de Deus. Olha só, e não fica passando necessidades, não, que Deus tem tudo o que você precisa. Tudo o que você precisa. E não somente para você. Tudo que você e a sua família precisa, Deus tem. Então, assim,
se aproxime do Senhor com confiança, como filha. Uma filha tem liberdade para chegar perto do pai, para conversar, não é? Muitas vezes tem alguém que teve uma experiência ruim com o pai da terra, só que Deus, o nosso pai, gente, é um pai maravilhoso. Você pode ter total liberdade de chegar perto do seu pai, expressar para ele tudo o que você precisa, porque ele tem para você tudo o que você precisa e ele quer o melhor para você. Então, assim, que você cada dia se sinta amada, se sinta filha e saiba que Deus tem tudo para você e ele se importa com você. Ele é um Deus que se importa, ele é um Deus que cuida dos filhos. Pensa num pai responsável, esse pai do qual você é a filha dele. E é tão lindo, gente, saber que nós somos filhos de Deus. Lembra daquela oração do Pai Nosso? Quando Jesus fala assim, olha, Pai Nosso que estás nos céus. Quando Jesus fala assim, Pai Nosso, Jesus se inclui como nosso irmão, né? Porque ele fala Pai Nosso, olha que privilégio ter Jesus como nosso irmão mais velho, né? E também Jesus fala assim, fala Pai Nosso, significando que nós temos muitos irmãos. Então, isso me dá a alegria de saber que nós temos um pai e nós somos irmãs. Então, fica aí nesse momento, essa reflexão. Minha irmã, um abraço para você, sabendo que nós temos um pai maravilhoso. Deus te abençoe, fique com a paz do Senhor.